Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Matemática Extra Classe. Aqui quem fala é o professor Claudinei e hoje vamos ver a condição de alinhamento de 3 pontos. Gente, vamos lá. Imagine aqui que eu tenha 3 pontos no plano cartesiano. Então eu tenho aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Qualquer ponto tem que ter seu X e seu Y. Então olha só, o ponto B tem seu X, tem seu Y, ponto C, seu X, seu Y, assim como o ponto A. Então vamos lá, digamos que esses 3 pontinhos estejam alinhados, ou seja, eles pertencem a uma mesma linha reta, ou ainda posso dizer que esses 3 pontos são colineares, tá certo? Qual é a condição para que isso aconteça? Olha só, simples demais. O determinante de suas coordenadas tem que ser igual a 0. Sim, é isso que acontece. A gente viu em aula anterior, para calcular a área de um triângulo, dados seus vértices, só é possível existir a área de um triângulo caso os pontos não estejam alinhados. Ou seja, o determinante de suas coordenadas tem que ser diferente de 0. Então aqui a gente usa esse raciocínio, mas só que se a gente quer que esses 3 pontos estejam alinhados, nesse caso o determinante tem que ser igual a 0, tá certo? Então digamos que eu tenha 3 pontos, então eu tenho as coordenadas dos 3 pontos, uso a fórmula do determinante, calculo o determinante dessas coordenadas. Se der igual a 0, significa que eles estão alinhados. Se der diferente de 0, ou seja, qualquer um outro número, significa que esses 3 pontos não estão alinhados, por isso que a gente disse que eles formariam um triângulo entre si, tá certo? Então vamos lá, qual é a condição para que 3 pontos estejam alinhados? O determinante de suas coordenadas tem que ser igual a 0, tá certo? Então a gente chega à conclusão que se esse determinante for diferente de 0, é porque esses pontos não estão alinhados, tá bom? Então, vamos agora usar esse raciocínio para resolver um exemplo. Determine o valor de M para que os pontos 2 e 3, M-1 e 1 e menos 2 sejam colineares, ou seja, qual é o valor de M para que esses 3 pontos estejam alinhados entre si? Então, olha só, eu tenho aqui as coordenadas dos 3 pontos. Certo? O lapisinho aqui deu uma falhada aqui, mas eu pego aqui um outro aqui. Tá certo? Então, tá aqui as coordenadas dos 3 pontos. Muito bem. Então, veja só. Aqui eu tenho um M que está substituindo um valor numérico aqui. Nessa questão que eu quero saber exatamente qual é o valor desse M aí. Então vamos lá. Vou partir de qual princípio? Que esses pontos sejam colineares. Então já estou admitindo que o determinante tem que ser igual a 0. Tá certo? Para que os 3 pontos estejam alinhados. Ou seja, para que os 3 pontos sejam colineares, é obrigado que o determinante de suas coordenadas seja igual a 0. Então eu vou partir desse princípiozinho aqui. Então vamos lá. Está aqui o determinante montado. Vamos lá. Quais são os pontos? 2 e 3. 2 e 3. M-1. M-1. 1 e menos 2. 1 e menos 2. Como a gente já viu, essa terceira coluna a gente coloca 1, 1 e 1. Então, como eu estou partindo do princípio que esses pontos estão alinhados, ou seja, que eles são colineares, o determinante tem que ser igual a 0. Então, eu coloco aqui, ó, igual a 0. Como é que a gente calcula um determinante de uma matriz de ordem 3×3? Então, eu expliquei aí em algumas aulas que a gente pode fazer o seguinte, usar um método aí mais prático. A gente pega aqui as 2 primeiras colunas dessa matriz, certo? E vamos repetir aqui do lado. Então, olha só como é que fica. Peguei as 2 primeiras colunas, coloquei aqui do lado, tá bom? E agora a gente vai fazer aqui 6 multiplicações. 3 indo, 3 voltando. Então, vamos lá. Primeira multiplicação. Você faz, ó, 2
Vou pegar aqui o lápisinho vermelho para destacar para vocês o que é que eu vou fazer, tá bom? 2 multiplicado por menos 1, que dá menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então tá aqui a primeira multiplicação, menos 2. Segunda, 3 vezes 1 vezes 1. Multiplicou 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Mais 3. Terceira multiplicação, 1 vezes m dá m. M vezes menos 2 dá menos 2m. Então fizemos as 3 primeiras multiplicações, que são as indo. Aí agora a gente faz aquela regrinha, né? Coloca aquele sinal de menos entre as 6 multiplicações, tá certo? Faz as 3 primeiras, fechou, coloca o menos. Esse menos aqui é a regra, tá bom? Agora a gente faz as multiplicações voltando. Então eu posso começar desse aqui. 3 vezes m vezes 1. 3 vezes m, 3m. 3m vezes 1, 3m. Então, entre parênteses, 3m. É obrigado a colocar esse parênteses, professor? É sim, por causa desse menos da regra, tá bom? Segunda multiplicação voltando. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, ficou menos 4. Terceira e última multiplicação voltando. 1 vezes menos 1 vezes 1. Essa multiplicação vai dar menos 1. Igual a 0, não é isso? Então, bota aqui o igual a 0. Ok. Agora a gente vai dar uma simplificada. Vamos simplificar essa galerinha que está aqui nos primeiros parênteses e a galerinha que está aqui no segundo parênteses. Então, veja só. Aqui no primeiro, o que eu posso fazer é somar esse menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1. Vou ficar aqui com 1 menos 2m. Nesses outros parênteses aqui, o que eu posso somar é o menos 4 com menos 1. Vai dar menos 5. Então, eu vou ficar com 3m menos 5. Tá certo? Então, vamos para a segunda parte aí. Veja só, ficou 1 menos 2m menos 3m menos 5. Igual a 0. Lembra que eu parti do princípio que tem que ser igual a 0, tá bom? Pois bem, não posso somar esses dois números porque um tem letra e outro não. Também não posso somar esses dois números porque um tem letra e outro não. Então, o que eu posso fazer aqui é, para eliminar os parênteses, é fazer jogo de sinal. Muito bem, 1 menos 2m vai ficar 1 menos 2m mesmo. Agora aqui eu tenho que fazer o jogo de sinal, porque eu tenho um menos. Então você faz menos por mais aqui o 3m tem um mais aqui dentro, tá bom? Menos por mais vai ficar menos. E esse menos 5, quando eu fizer menos por menos, vai ficar mais. Então eu vou ficar com isso, ó. Olha só. Repetir 1 menos 2m mesmo. Menos por mais fica menos 3m. E menos por menos fica mais 5. Igual a 0. Belezinha? Agora sim eu vou somar aqueles que são os termos semelhantes, tá bom? Mas olha só, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar quem tem letra do lado de cá, do lado esquerdo da igualdade, e quem não tem letra eu vou passar para o outro lado, para o lado direito da igualdade. Então quem é que vai passar para o outro lado? O 1, ele vai passar menos 1, e o 5, que vai passar para lá, menos 5. O menos 2m e o menos 3m, eles não vão passar de lugar, pro lado da igualdade, vai permanecer no mesmo canto, então não muda o sinal deles. Então olha só. Menos 2m continua, menos 3m continua, igual. Então, olha só. O mais 5 passou para o outro lado, ficou menos 5. O 1, que é positivo, passou para o outro lado, ficou menos 1. Esse pontinho aqui não existe não, tá certo? Foi um erro aí. Ok. Menos 2m com menos 3m, sinais iguais, soma, repete, sinal fica, ó, menos 5m. E menos 5 com menos 1 fica menos 6. Lembra, quem está multiplicando a variável passa dividindo. Então, vou ficar com m sendo igual a menos 6. E o menos 5 que está multiplicando foi lá para baixo dividindo. Professor, quem passa dividindo, ele não tem que inverter o sinal? Porque tudo que passa da igualdade inverte o sinal? Não. Se está multiplicando e passa dividindo, você passa com o sinal que você está. Certo? Agora, se você vai passar para o outro lado, ou somando ou subtraindo, né? Então você realmente tem que inverter o sinal, que foi o caso aqui do que eu fiz com o 1 e com o 5. Eles não passaram para baixo, eles passaram apenas para o lado zero. Então eles invertem o sinal. Mas se você está passando um número que está multiplicando, dividindo, passa com o sinal que ele está, tá certo? Tem professores que pegam esse número aqui para ele não ficar negativo, multiplica por menos 1, inverte todos os sinais, vai dar na mesma coisa, você pode fazer assim também, tá bom? Pois bem, então quem vai ser o nosso m? Já sabe, o número de cima é menos, o de baixo é menos, então na divisão, que isso aqui é uma divisão, menos por menos fica mais, essa resposta vai dar positivo, então eu fiquei com
mais 6/5. Esse é o resultado. Bem, se você quiser ir além, por exemplo, dividir o 6 por 5, 6 dividido por 5 vai dar 1,2. Então você pode deixar 6/5 ou 1,2. Qualquer um dos dois está exato, tá certo? Mas se quiser deixar em forma de fração, não tem problema nenhum, tá bom? Mas os dois são iguais. Então, tá aí. Para que esses 3 pontos estejam alinhados, ou seja, que eles sejam colineares, é necessário que o m seja igual a 6/5, tá bom? Então, tá aí um exemplo onde a gente pode usar a condição de alinhamento de 3 pontos. Então, gente, bons estudos e até a próxima. Fui!